Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, página 206. 193, terceiro. Segundo gênero e a especialidade das comunicações, médiuns versificadores obtêm mais facilmente outras comunicações versificadas, muito comum para os maus versos, muito raro para os bons. Médiuns poéticos, sem escrever versos, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso e de sentimental, sem nenhuma sensação de rudeza, mais que outros apropriados à expressão de sentimentos, ternos e afetuosos. Tudo aí é vago e seria inútil pedir-lhes alguma coisa precisa, muito comum. Médiuns positivos. As suas comunicações têm, em geral, um caráter de nitidez e de precisão que se presta aos detalhes circunstanciados, aos ensinamentos exatos, muito raros. Médiuns literários não têm o tom vago dos médiuns poéticos, nem a terra dos médiuns positivos. Dissertam com sagacidade. O seu estilo é correto, elegante, frequentemente uma notável eloquência, de moralidade irrepreensível, mas o seu estilo é difuso, carregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo vem geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que não é para o espírito um bom instrumento sobre esse aspecto. O espírito dá pouca importância para isso. Para ele, o pensamento é a coisa essencial e deixa livre para o médium dar a forma conveniente. Não é a mesma coisa com as ideias falsas e ilógicas de uma comunicação. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Médiuns historiadores são aqueles que têm uma aptidão especial para dissertações históricas. Essa faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque vê pessoas sem instrução e mesmo crianças tratar de assunto muito além da capacidade. Variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos. Não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes e, não obstante, são mais especialmente apropriados a comunicações relativas às ciências. Médiuns medicinais. Sua qualidade é de servir facilmente aos espíritos para as prescrições médicas. É necessário não confundi-los com os médiuns curadores, porque eles não fazem senão transmitir o pensamento do espírito e não têm eles nenhuma influência, muito comuns. Médiuns religiosos. Recebem mais especialmente comunicações de caráter religioso, ou que tratam de questões de religião, não importando suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm por objeto questões de moral e de alta filosofia, muito comum para as questões morais. Nota de Erasto. Todas as nuances são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto àqueles que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, histórias, médicas ou outras, acima de seu alcance atual, estejam certos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência, que permaneceram com ele em estado latente. Eles fazem parte de materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. São os elementos que lhe facilitam a via para comunicar suas próprias ideias, porque esses são médiuns para ele instrumentos mais inteligentes e mais flexíveis do que seria um ignorante. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicação que certos médiuns recebem habitualmente, a natureza dos espíritos que a transmitem. Aquele que estudou o mundo espírita em todos os degraus de escala sabe que há alguns cuja perversidade é igual a dos homens mais depravados, que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos termos mais grosseiros. Outros menos abjetos se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devam ter o desejo de ser libertados de preferência que esses espíritos lhe dão, que devem invejar aqueles que nas comunicações que recebem nunca tiveram uma palavra maldosa. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e estar separado do bom senso para crer que semelhante linguagem pudesse vir de bons espíritos. 194. Segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos escrevem com lentidão sem demonstrar a menor agitação. Médiuns velozes escrevem com a rapidez maior do que poderiam fazer voluntariamente no estado normal. Os espíritos se comunicam com ele com a rapidez de um raio. Poder-se-ia dizer que há neles uma superabundância de fluidos que lhes permite identificar imediatamente o espírito. Essa qualidade tem algumas vezes o seu inconveniente, pois a rapidez da escrita a torna muito difícil para ler por outra pessoa que não seja o médium. É muito fatigante porque o médium depende de demasiado fluido. Médiuns convulsivos estão no estado de superexcitação quase febril. Suas mãos e algumas vezes toda a pessoa é agitada por um tremor que não se pode dominar. A causa principal está sem dúvida no organismo, mas também depende muito da natureza dos espíritos que se comunicam a eles. Os espíritos bons e benfazejos dão sempre uma impressão doce e agradável.
Os maus, ao contrário, uma penosa impressão. É preciso que esses médiuns não se sirvam raramente de sua faculdade mediúnica, da qual o uso frequente pode afetar o sistema nervoso. Ver capítulo 14, Identidade dos Espíritos, artigo da distinção dos bons e maus espíritos. 195. Segundo as qualidades morais do médium, nós os mencionamos de passagem para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos e seguir em capítulos especiais, da influência moral dos médiuns, da obsessão e da identidade dos espíritos e outros sobre os quais chamamos uma atenção especial. Aí se verá a influência, as qualidades e as dificuldades dos médiuns podem exercer sobre a segurança das comunicações e quais os que se pode chamar com razão de médiuns imperfeitos ou bons médiuns. 196. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsedados. Aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e zombeteiros, mas não se enganam com eles. Médiuns fascinados. Aqueles que são enganados por espíritos zombeteiros e têm a ilusão sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. Aqueles que sofrem uma dominação moral e às vezes material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos, aqueles que não levam a sério a sua faculdade, delas se servem por divertimento ou para coisas fúteis. Médiuns indiferentes, aqueles que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta ou seus hábitos. Médiuns presunçosos, aqueles que têm a pretensão de ser ótimos em relação com os espíritos superiores, acreditam na sua infalibilidade e olham como inferior e errado tudo que não venha deles. Médiuns orgulhosos, aqueles que sentem vaidade das comunicações que recebem, creem não ter mais nada a aprender no espiritismo, não tornam para eles aquelas lições frequentemente recebem em parte dos espíritos, não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos. Eles recebem das críticas que as suas comunicações podem ser objeto, se aborrecem com a menor contradição e mostram que o obtêm é para se fazer admirar e não para pedir conselhos. Abandonam as reuniões nas quais não podem se impor ou dominar. Deixe-os pavonear alhures e procurar ouvidos mais complacentes ou se retirar no isolamento, e as reuniões que privam da sua presença não têm uma grande perda. Erasto. Médiuns mercenários, aqueles que exploram a sua faculdade. Médiuns ambiciosos, aqueles que se colocarem em sua faculdade a prêmio esperam dela tirar vantagens. Médiuns de má fé, aqueles que tendo faculdades reais simulam aquelas que não têm para se dar importância. Não se pode dar o nome de médium às pessoas não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem efeitos pela charlatanice. Médiuns egoístas, aqueles que se servem das suas faculdades só para uso pessoal e guardam para eles comunicações que recebem. Médiuns ciumentos, aqueles que olham o despeito dos médiuns mais apreciados que eles e lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm uma contrapartida no bem. 197. Bons médiuns. Médiuns sérios, aqueles que não se servem da sua faculdade senão para o bem e para as coisas úteis, acreditam profaná-la fazendo-a servir a satisfação dos curiosos e dos indiferentes por futilidades. Médiuns modestos, aqueles que não dão valor às comunicações que recebem, ainda que sejam belas. Olham-se como estranhos e não se creem no abrigo das mistificações. Longe de fugir dos conselhos desinteressados, eles os solicitam. Médiuns devotados, aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e que deve, quando for necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, os seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais em favor do próximo. Médiuns seguros, aqueles que, além da facilidade de execução, merecem confiança por seu caráter e a natureza elevada dos espíritos que o assistem e que são menos dispostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança não depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que tomam os espíritos. É incontestável que, expondo assim as qualidades, nota de Erasto, incontestável que, expondo assim as qualidades ou os erros dos médiuns, isso suscitará contrariedades ou mesmo animosidades entre alguns deles. Mas o que isso importa? A mediunidade se espalha cada dia mais e o médium quer levar
que levar a mal essas reflexões provará uma coisa, que não é um bom médium, quer dizer que é assistido por maus espíritos. De resto, como eu já disse, tudo será apenas por um tempo e os maus médiuns, aqueles que abusam ou fazem mau uso das suas faculdades, sofrerão tristes consequências, como já aconteceu para alguns. Aprenderão, à própria custa, o preço de aproveitar o benefício de suas paixões terrestres, um dom que Deus lhe deu para o seu desenvolvimento moral. Se não puderem reconduzi-los ao bom caminho, lamenta-os porque estão reprovados por Deus. Serão reprovados por Deus. Nota de Sócrates: enquanto esse quadro é de uma grande importância, não somente para os médiuns sinceros que procurarão de boa fé, lendo-se perseverar das dificuldades às quais estão expostos, mas para todos aqueles que se servem dos médiuns, porque eles dão a medida do que é bom, do que podem racionalmente esperar. Esse quadro devia estar sempre sobre os olhos de quem quer que se ocupe de manifestações, assim como da escala espírita, de qual é o complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que se crê a reconduzir o espiritismo ao seu verdadeiro caminho. 198. Todas essas variedades de médiums se apresentam a graus infinitos na sua intensidade. Há muitos que não constituem propriamente falando, mais que nuances, mas não deixam de ser aptidões especiais. Compreende-se que deve ser muito raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita em um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que predomina, e é essa que se deve esforçar para se cultivar se ela é útil. É um erro grave querer forçar de qualquer maneira o desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É necessário cultivar todas aquelas de que se conhece o germe em si, mas perseguir outras é, primeiro, perder o seu tempo, e, em segundo, talvez perder e enfraquecer segundamente aquelas faculdades de que se é dotado. Nota de Sócrates: quando o princípio do germe de uma faculdade existe, manifesta-se por sinais bem evidentes. Limitando-se à sua especialidade do médium, pode melhorar muito e obter grandes e belas coisas, ocupando tudo, não obterá nada, e se ocupando de tudo, não obterá nada de bom. Notem que o desejo de estender sem limite o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos não deixam jamais impune. Os bons sempre abandonam e eles se tornam joguete dos espíritos mentirosos. Infelizmente, não é raro ver médiuns não se contentar com os dons dos espíritos e aspirar, pelo amor próprio ou por ambição, possuir faculdades excepcionais às próprias lhe fazerem famosos. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de um médium seguro. 199. O estudo da especialidade dos médiuns é necessário não somente por esses, mas ainda para o evocado, segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as questões que se quer fazer. Convém escolher o médium mais apto a dirigir-se o primeiro que aparece e se expor às respostas incompletas ou erradas. Façamos uma comparação nos fatos comuns. Não se confia numa redação mesmo como uma simples cópia ao primeiro que chega, porque ele sabe escrever. Um músico que executar o trecho de uma música de sua composição tem à sua disposição muitos autores, todos hábeis, entretanto não se tornará o acaso. Escolherá pelo seu intérprete cuja voz, expressão e todas as qualidades respondam melhor à natureza do trecho. Esses espíritos fazem o mesmo com os médiuns e nós devemos fazer o mesmo com os espíritos. É de se notar que as variações que a mediunidade apresenta podem ainda se juntar a outras que não estão em relação com o caráter do médium. Por exemplo, o médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações graves, severas mesmo e vice-versa. É ainda uma prova evidente que age sob o impulso de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto do capítulo 20, influência moral do médium. Formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda da suspensão da mediunidade. 200. Aqui trataremos especialmente dos médiuns escreventes, porque esse é o gênero de mediunidade mais divulgado e ao mesmo tempo mais simples e mais cômodo, aquele que dá resultados mais satisfatórios e mais completos. E também aqueles a quem todos ambicionam. Infelizmente, não há até agora nenhum diagnóstico que possa indicar mesmo aproximadamente que se possui essa faculdade. Os sinais físicos aos quais certas pessoas acreditavam ver, os indícios de nada têm de certos. Esses sinais podem ser encontrados nas crianças, nos velhos, entre os homens e as mulheres, e qualquer que seja o temperamento, estado de saúde, grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um meio de constatar a existência e experimentar. Pode-se obter a escrita por meio de certas pranchetas ou diretamente com a mão. Esse meio é o mais fácil, pode-se dizer o único empregado hoje em dia, e o que recomendamos de preferência. O
procedimento é dos mais simples, consiste unicamente em tomar um lápis e papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem qualquer outra preparação. Mas para se ter bom resultado, muitas recomendações são indispensáveis. 201. Como disposição material, recomendamos evitar tudo o que possa incomodar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que ela não repouse totalmente sobre o papel. A ponta do lápis deve se apoiar para tratar e sem contar demasiada resistência. Todas as precauções se tornam inúteis quando se consegue escrever corretamente, porque agora nenhum obstáculo poderia parar a mão. São apenas preliminares do aprendizado. 202. É indiferente de servir da pena ou lápis. Certos médiuns preferem a pena, mas era só conveniente àqueles que são formados e escrevem calmamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo ocorre quando a escrita é brusca e irregular, quando se trata de espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e acabam rasgando o papel. 203. O desejo de todo aspirante médium é naturalmente poder se relacionar com os espíritos de pessoas que lhe são caras, mas ele deve moderar a sua impaciência, porque a comunicação de um determinado espírito oferece muitas dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário que haja entre ele e o médium relações fluídicas que não se estabelecem imediatamente. É só à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em contato com o primeiro espírito comunicante. Pode acontecer também que aquele com o qual quer se comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado a sua presença, como pode ser também que não tenha possibilidade nem a permissão de atender ao apelo que lhe é feito. E é por isso que convém, no começo, não se obstinar a pedir um espírito determinado, à exclusão de qualquer outro, porque acontece de não ser com ele as suas relações fluídicas se estabeleçam com maior facilidade, por maior simpatia que lhe devote. Antes de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso desenvolver a sua faculdade. Para isso é necessário fazer um apelo geral e se dirigir ao seu anjo guardião. Não há fórmula sacramental. Aquele que pretende indicar alguma pode ser chamado trapaceiro, porque para os espíritos a forma não é importante. Todavia, a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la em termos seguintes ou em outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Rogo também ao meu anjo guardião me assistir e me afastar dos maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever qualquer coisa. Pode ser aquele que se deseja, como pode ser também um espírito conhecido ou um anjo guardião. Em todo caso, geralmente ele se faz conhecer escrevendo seu nome, mas então se apresenta a questão da identidade. Uma das que requerem muita experiência, porque há poucos, principalmente, não foram expostos a serem enganados. Trataremos dessa questão num capítulo especial. Quando se quer fazer um apelo ao espírito determinado, é essencial no começo não se dirigir senão àqueles que sabem ser bons e simpáticos e que podem ter motivo para vir como parentes e amigos. Neste caso, a evocação pode ser assim formulada. Em nome de Deus, rogo ao espírito de tal pessoa que se comunique comigo. Ou então rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de tal pessoa se comunicar comigo. Outra fórmula apresentando o mesmo pensamento. Não é necessário que as primeiras perguntas sejam formuladas de tal modo que a resposta seja um simples sim ou não. Por exemplo, você está aí? Quer me responder? Pode me fazer escrever? Mais tarde, essa precaução torna-se útil e só torna-se inútil. No começo é apenas uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se trate de interesse privado e, sobretudo, que não seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito ao qual se dirige. Uma coisa ainda mais importante é observar que o modo de apelo é uma calma e recolhimento juntos a um desejo ardente e uma firme vontade de ser bem-sucedido. Por vontade, não entendemos uma vontade efêmera que age por impulso e que a cada minuto seja interrompida por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada, sem impaciência nem desejos febris. O recolhimento é favorecido pela solidão,
pelo silêncio e pelo afastamento de tudo que possa causar distrações. Agora só resta uma coisa a fazer. É renovar todos os dias as suas tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora ao menos cada vez. Isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais, se necessário. Conhecemos médios que não se formavam senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que os outros escrevem correntemente desde a primeira vez. 205. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium o espírito sério e avançado, mas é de notar-se quando colocam o espírito na questão de saber se ele é ou não médium, respondem que sempre afirmativamente, o que não impede que os ensaios sejam às vezes infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Faça a um espírito uma pergunta geral e ele responde de uma maneira geral. Como se sabe, nada é mais flexível que a faculdade mediúnica, pois se pode se apresentar sob as formas mais variadas e em graus muito diferentes. Pode-se então ser médio sem se aperceber, em um sentido que não é aquele qual se pensa. Esta vanguarda a essa pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta e outra mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso conhecer a natureza do espírito que se interroga. Há alguns tão levianos e tão ignorantes que respondem à torta e à direita com verdadeiros estouvados. Por isso, aconselhamos se dirigir a esses espíritos esclarecidos, que respondem de boa vontade a essas questões e indicam o melhor caminho a seguir se houver possibilidade de êxito. 206. Um meio que quase sempre dá bons resultados para empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível e já formado. Um meio que quase sempre dá bons resultados é empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível e já formado. Se este se coloca na sua mão ou seus dedos sobre a mão de que deve escrever, é raro que ela não o faça imediatamente. Compreende-se que passa nessa circunstância, a mão que segura o lápis se torna um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isso não impede de ser esse exercício muito útil, quando se pode empregá-lo, visto que frequentemente e regularmente repetido, ainda se ajuda a transpor um obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. É suficientemente que se quer escrever, é suficiente algumas vezes magnetizar com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Mas muitas vezes o magnetizador se limita a colocar a sua mão sobre o ombro e vemos o outro escrever prontamente sobre essa influência. O mesmo efeito pode se produzir igualmente sem nenhum contato e por efeito único da vontade. Compreende-se sem esforço que a confiança no magnetizador em sua própria força para produzir o resultado deve representar um grande papel e que um grande magnetizador incrédulo teria pouco ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é muito útil para o iniciante observar uma multidão de pequenas precauções que ele despreza frequentemente em detrimento da rapidez do progresso. Vou ler isso aqui. O concurso de um guia experimentado é muito útil para o iniciante observar uma multidão de pequenas precauções que ele despreza frequentemente em detrimento da rapidez do progresso, principalmente para esclarecer sobre a sua natureza nas primeiras perguntas e a maneira de formulá-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa quando está suficientemente hábil. 207. Outro meio que pode contribuir consideravelmente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela comunidade de intenção. Assim, todas, simultaneamente, em silêncio absoluto, com recolhimento religioso, tentam escrever, fazendo um apelo ao seu anjo guardião ou a um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os integrantes da reunião, um apelo geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos bons espíritos se comunicar pelas pessoas aqui presentes. É raro que nesse número de pessoas não haja quem dê prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escreva corretamente em pouco tempo. Compreende-se que se passa nessa circunstância. As pessoas unidas por uma comunidade de intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se acham acrescidas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos para esse concurso de vontades, encontram-se provavelmente alguns que descobrirão nos assistentes um instrumento que lhes convém. Se não for um, será o outro, e eles se aproveitarão disso. Em meio deve ser empregado nos grupos quais faltam médiuns ou nos que não têm um número suficiente. 208. Tem-se procurado processos para a formação de médium, como tem-se procurado meios de diagnósticos, mas até agora não conhecemos métodos mais eficazes do que aqueles que indicamos.
Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade seja uma resistência material, certas pessoas pretendem vencê-la por uma espécie de ginástica capaz de deslocar o braço e a cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico não somente por não termos nenhuma prova da sua eficácia, mas pela convicção de que pode oferecer perigo para os de compleição delicada pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existirem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização que foi empregada sem sucesso com o mesmo fim. 209. A fé entre os aprendizes de médiuns não é uma condição primordial. Ele ajuda os esforços, sem dúvida, mas não é indispensável. A pureza da intenção, o desejo e a vontade e a boa vontade são suficientes. Já se viram pessoas inteiramente incrédulas ficarem admiradas de escreverem a sua revelia, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que se prova que essa faculdade tem relação com a predisposição orgânica. 210. O primeiro indicador de uma disposição essa de manhã aqui tem isso. O primeiro indicador de uma disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço da mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que não se pode dominar. No começo, traça-se não sinais insignificantes, depois caracteres que se desenham mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é necessário abandonar a mão ao seu movimento natural, não opondo a resistência nem impelindo-o. Certos médiuns escrevem corretamente e com facilidade desde o começo, algumas vezes desde a primeira sessão, que é muito raro. Outros fazem durante muito tempo traços, verdadeiros ensaios caligráficos. Os espíritos dizem que isso é para exercitar a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não se pode duvidar que seja um espírito que se diverte, porque os bons espíritos nunca fazem nada de inútil. Nesse caso, é necessário redobrar o fervor para pedir a assistência dos bons espíritos. Se malgrado e se não houver mudança, é preciso parar desde que se aperceba que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos para não dar satisfação aos espíritos zombadores. A essas observações o espírito ajunta. Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando ao fim de alguns meses não se obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, letras sem sentidos, é inútil persistir a sujar o papel em pura perda. Essas pessoas são médiuns, porém médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam aos espíritos secundários. Por isso, não se deve dar muita importância em razão dos espíritos que são, por assim dizer, empregados como mestres de escritas para se treinar os médiuns iniciantes. Não creio que sejam espíritos elevados que façam ao médium esses exercícios preparatórios. Acontece que se o médium não tiver uma finalidade séria, esses espíritos permanecem ligados a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para o desenvolverem. Cabe a eles fazer o necessário para angariar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. 211. A dificuldade da maioria dos médiuns iniciantes é ter de tratar com espíritos inferiores e devem se sentir felizes se forem apenas espíritos levianos. Toda a sua atenção deve ser a de não os deixar na dominação da situação, porque uma vez firmados, não será fácil deles se desembaraçarem. É um ponto importante, principalmente no começo, que sem as suas precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em colocar uma fé sincera sobre a proteção de Deus e pedir a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, enquanto os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou maus. O segundo ponto é se dedicar com cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência fornece a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Se os indícios forem suspeitos, é necessário fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças o mau espírito, provando-lhe que não é tolo, a fim de desencorajá-lo. Por isso, o estudo prévio da teoria é indispensável se quisermos evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Nos capítulos 23 da obsessão e 24 da identidade dos espíritos, acharemos as instruções muito desenvolvidas sobre o assunto. Aqui, nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, pode-se olhar como prova infalível da inferioridade dos espíritos todos os sinais e figuras
emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, irregular e deformada da dimensão exagerada ou apresentando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, e o que mais tem a ver com o médium que com o espírito, sem nada de insólito. Vimos médiuns tão enganados que se mediam a superioridade do espírito, a advenção dos caracteres que davam grande importância às letras moldadas, como as de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com a superioridade real. Se é importante não cair o médium sob a dependência de maus espíritos, mas é importante ainda não se entregar voluntariamente, é preciso que o desejo moderado de escrever faça crer que é indiferente se dirigir no primeiro espírito que apareça, salvo se pretende livrar-se dele mais tarde, se não lhe conviver mais, porque não se pede assistência imprudente, seja para o que for o mau espírito que pode fazer pagar por seja para o que for, um mau espírito que pode fazer pagar caro por seus serviços. Algumas pessoas impacientes devem se desenvolverem nessa faculdade mediúnica muito lenta ao seu ver, tiveram a ideia de chamar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando dispensá-lo depois. Muitas têm sido servidas a um atento que escrevem imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido chamado nessas condições, foi menos dócil para ir embora que para vir. Conhecemos pessoas que foram punidas pela presunção de crerem fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão, toda a natureza, por mistificações as mais ridículas e por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais, as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer a sua conversão ou pretensa força de seu subjugado para expulsá-lo quando quisesse. 213. A escrita é algumas vezes bem legível, as palavras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil da escrita ser decifrada por outros. É preciso adquirir o hábito de fazê-lo, frequentemente formada por grandes traços. Os espíritos são pouco econômicos e de papel. Quando uma palavra ou uma frase é ilegível, pede-se ao espírito que recomece, o que eles fazem geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente legível, mesmo que para o médium, é consequente sempre obter uma mais nítida forem exercícios frequentes e regulares, aí empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais correto. Certos espíritos adotam sinais convencionais que passam a usar em reuniões habituais para marcar que uma questão os desgosta e que não querem respondê-la. Farão, por exemplo, um longo traço ou qualquer outra coisa equivalente. Quando o espírito termina o que tinha de dizer ou que não quer mais responder, a mão permanece imóvel e o médium, seja qual for o seu poder e sua vontade, não pode obter nenhuma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não terminou, o lápis continua sem que seja possível detê-lo. Se quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão segura convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder opor-se. O médium, aliás, sente quase sempre alguma coisa que indica que houve apenas uma parada que o espírito já terminou. É claro que não sinta quando o espírito partiu. Tais as explicações essenciais que temos a dar no que toca ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática certos detalhes que seria inútil relatar aqui, o que os princípios gerais podem orientar. Detalhes que muitos tentem se achará, mas os mais médiuns do que se pensa. Tudo que 214, tudo que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica, e é ela que todos procuram obter com a razão, mas o mecanismo puro é muito raro, muito raro. Ele se mistura com frequência à intuição. O médium, tendo consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade. Não se sabe se isso vem dele ou de um espírito estranho. O médium nada tem a temer e deve prosseguir a si mesmo. Que ele se observe com cuidado e reconhecerá o que escreve uma infinidade de coisas que não estavam no seu pensamento, que até são contrários à prova evidente que não vem dele. Que ele continue e a dúvida se dissipará com a experiência. 215. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para se obter o resultado serão infrutíferas. Seria errado se deserdado por isso. Se é dotado apenas de mediunidade intuitiva, é preciso que se contente
Ela não deixará de se render grandes serviços se souber colocá-la em seu proveito e não repudiá-la. Se depois de inúteis tentativas durante algum tempo nenhum indício de movimento involuntário se produza, ou se esses movimentos são demasiado fracos para dar resultados, ele não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça, sem se inquietar se isso vem dele ou de uma fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer a distinção. Acontece frequentemente, aliás, que o movimento mecânico se desenvolva mais tarde. Falamos anteriormente que há casos em que é indiferente saber se o pensamento vem de um médium ou de um espírito estranho. Isso se dá sobretudo quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz o trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhes vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio e ele sugerirá outra. Tal é a inspiração de poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora, 216, que a faculdade mediúnica, suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que ele seja o que se diz um médium feito, e seria muito errado se ele acreditasse dispensar de todas as instruções. Ele venceu apenas uma resistência material, mas é agora que começam as verdadeiras dificuldades e que precisa mais do que nunca da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe são preparadas. Se ele quer voar cedo demais com as suas próprias asas, não tardará a ser vítima de espíritos mentirosos que procurarão explorar a sua presunção. Isso não é só sobre espiritualidade. Aliás, a espiritualidade... Volta. 217. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que ela não abuse. A satisfação que ela provoca entre certos médiuns principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Devemos pensar que ela lhe foi dada para o bem e não para satisfazer a vã curiosidade. É inútil lhe servir dela nos momentos inoportunos e não a cada instante. Deixa eu ver quanto de bateria nós temos. E não a cada instante. Os espíritos, não estando sempre às suas ordens, correm o risco de ser vítimas de mistificadores. É bom adotar para isso dias e horas determinados para que se preparem com maior recolhimento os espíritos que queiram vir e se encontrem prevenidos e também estejam em melhores condições. 218. Se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de nenhum modo, é preciso renunciar, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua se serve de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. A falta de médium não significa privação da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se exprimir, mas não um meio exclusivo de atração. Aqueles que nos amam estão perto de nós, sejam médiums ou não. Um pai não abandona o seu filho, porque este é surdo e cego, e não pode vê-lo e nem ouvi-lo. Ele o envolve na sua solicitude, como fazem os bons espíritos para nós. Se não podem nos transmitir materialmente seus pensamentos, eles nos ajudam pela inspiração. Obrigada.